Olá, caros alunos, eu sou a professora Tiana Cairo e vou ministrar a disciplina Legislação Tributária e Comercial nesse curso à distância de Administração Pública da Universidade do Estado da Bahia. Vale ressaltar que no guia do estudante você já dispõe de todo o material, as referências bibliográficas, todo o conteúdo programático da nossa disciplina, a carga horária, que são de 60 horas, e também as atividades, as avaliações que vocês vão fazer ao longo do curso. Bem, nós vamos começar a nossa aula falando sobre o direito tributário. E é imprescindível, antes de mais nada, falar do regramento aplicável a esse ramo jurídico, que é, na verdade, o texto constitucional e o Código Tributário Nacional. Na Constituição Federal, que é a nossa carta magna, a carta maior, a partir do artigo 145 e seguintes, no título 6 da Constituição, está lá previsto o tema da tributação e do orçamento. E no capítulo 1 está sendo tratado o sistema tributário nacional. Então, para nós aqui do direito tributário, nós não podemos deixar de sempre fazer a leitura atenta, porque a Constituição será o parâmetro, já que nela está erigido todo o sistema tributário nacional, como já falamos. Além disso, temos o Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 66. Nós também vamos nos valer do CTN para aqui tratar dos nossos temas ao longo do curso. Bem, mas vamos começar a falar um pouco do direito tributário. Antes de mais nada, conceituar o direito tributário, que é o ramo do direito público formado pela relação jurídica entre os contribuintes, o sujeito passivo da relação jurídica tributária, que é não só o contribuinte, mas também o responsável, são as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, as empresas. E, de outro lado, nós temos os sujeitos ativos ou os entes políticos, que é a União, Estado, Distrito Federal e município, que são os detentores de competência tributária. São aqueles que detêm o poder de instituir os tributos a que devemos pagar. Bem, antes também de entrar no tema das limitações constitucionais ao poder de tributar, que são os princípios e as imunidades tributárias, vamos falar um pouco do conceito de tributo. E onde encontramos o conceito de tributo? Encontramos no Código Tributário Nacional, no artigo 3º. Esse artigo 3º dispõe que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, observe, senhores, que esse conceito já começa dizendo que o tributo é uma prestação pecuniária compulsória. Isso significa para nós que nós não temos a faculdade de escolher ou não se devemos pagar o tributo. A compulsoriedade já nos indica a obrigatoriedade de pagar, independente de nossa vontade enquanto contribuinte. Uma vez ocorrendo o fato gerador ou o fato que está descrito na norma tributária, nós somos obrigados a pagar o tributo. Então, se você trabalha, ofere renda, adquire esse acréscimo patrimonial, você deverá pagar o imposto de renda, ainda que você não tenha vontade, mas você é obrigado a fazer. Quando o conceito também diz que o tributo ele deve ser pago em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, aí a gente observa que o legislador ele foi, na verdade, redundante. Por quê? Se no primeiro momento já foi dito que é uma prestação pecuniária, pecuniária já nos dá a ideia de que se deve pagar através de dinheiro. Então seria dispensável no primeiro momento ter essa alusão à palavra moeda. Mas enfim, foi assim, dessa forma, descrito pelo legislador. Então, quando é dito ou cujo valor nela se possa exprimir, poderíamos pensar de forma inadvertida que o tributo poderia ser pago através de um trabalho, ou através de bens in natura. Então você está devendo IPVA e você dá o seu veículo como pagamento do tributo, porque naquele momento você não dispõe de dinheiro. Isso é possível? Não. O direito tributário
ele não permite pagamento de tributo nem in natura ou mesmo in labore, ou seja, em bens ou trabalho. Então, necessariamente vimos que o primeiro momento deve ser pago em dinheiro, mas nada impede que, por exemplo, o ente ele possa permitir que o contribuinte possa compensar tributos através de título de dívida pública. É perfeitamente possível. E também vale ressaltar aqui que houve uma alteração no Código Tributário Nacional através da Lei Complementar 104 de 2001, onde inseriu no artigo 156 do CTN a possibilidade de dação em pagamento de bens imóveis. Bem, essa matéria não foi ainda regulamentada, mas para nós já se percebe que futuramente pode existir, através de regulamentação, a possibilidade de pagar o tributo através da entrega de um bem imóvel, no lugar, na verdade, de um dinheiro. Mas, regra geral, o tributo é pago em dinheiro, conforme já dito. O outro elemento que a gente pode verificar desse conceito de tributo, então já falamos que tributo é uma prestação pecuniária compulsória em moeda em cujo valor nela ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Então, tributo não pode ser utilizado como uma penalidade para o contribuinte. Imagine que você é um servidor público e cometeu uma falta grave na administração. Imagine se a administração pudesse dizer assim: você cometeu essa penalidade administrativa, então sua pena vai ser pagar um tributo com alíquota mais gravosa. Isso é possível? Não, porque tributo não constitui sanção de ato ilícito. Aí a multa não é tributo. A multa, ela é efetuado o pagamento em razão do descumprimento de uma obrigação principal, que é de pagar o tributo, ou mesmo de uma obrigação acessória, de um fazer ou de um não fazer por parte do contribuinte. Exemplo, você todo início do ano até abril, você tem que efetuar a declaração do seu imposto de renda. A declaração que você faz é uma obrigação acessória de prestar essas informações ao fisco. E depois você tem que, eventualmente, se não tiver valores a restituir, você vai ter que pagar um imposto de renda. Mas, nesse caso, se você não paga e é gerada uma multa, essa multa não é tributo. Então, essa sanção pelo descumprimento do não pagamento não deve ser confundido com tributo. Então, memorize, tributo não é multa, multa não é tributo. Tributo não pode ser utilizado como sanção de um ato ilícito, ok? O outro ponto no conceito diz que o tributo é instituído por lei. E aqui nós vamos falar hoje do princípio da legalidade tributária, que daqui a pouco a gente volta a falar um pouco dessa questão. Mas, de antemão, saiba que tributo só pode ser instituído, exigido ou mesmo aumentado, majorado, através de lei. E, por fim, no conceito de tributo, é dito que o tributo é cobrado mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Então, uma vez o fisco verificando que ocorreu o evento previsto na norma tributária, lá na hipótese de incidência, ocorreu o fato gerador, ele tem o dever de efetuar o lançamento tributário. O lançamento tributário é o ato que a administração constitui em definitivo o crédito tributário, que é tema da matéria direito tributário na parte em que trata do crédito em si. Então, visto essas primeiras observações do conceito de tributo, aqui também vale a observação que hoje no Brasil adota-se isso através do entendimento não só à luz da Constituição Federal, mas também da doutrina e da jurisprudência, adotou-se no Brasil a teoria pentapartida. E o que isso significa? Que no Brasil nós temos 5 espécies de tributos. Então observe que o termo tributo é o gênero. E quais são as suas espécies? Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. A gente observa muito as pessoas no dia a dia, o leigo, fala muito só imposto, eu pago muito imposto, isso e aquilo, mas esquece das outras espécies, ou trata imposto como se fosse um gênero. Então aqui a gente já deixa claro que imposto é uma espécie de
tributo. Então, adotamos essas 5 modalidades. Bem, passado o tema das limitações constitucionais ao poder tributar, nós vamos falar dos princípios constitucionais tributários, e aqui o artigo mais importante que vai nortear a nossa palavra aqui é o 150 da Constituição Federal. Então, você que está com a Constituição em mãos, abra no artigo 150. No artigo 150, logo no inciso 1, traz em seu rol ali um dos princípios mais importantes do direito tributário, que é o princípio da legalidade tributária. Lembre-se que do conceito de tributo, que já falamos há pouco, nós falamos aqui que o tributo deve ser instituído mediante lei. Então, o que traz, qual o teor desse princípio? É justamente esse. Se o ente político que detém competência tributária vai instituir o tributo, ele só pode fazer através de lei. Ele não pode veicular um tributo através de um decreto, através de uma portaria ou de qualquer um outro ato normativo infralegal. Essa veiculação deve ser feita por lei. E, regra geral, o tributo é instituído por lei ordinária. Então, no seu município, a Câmara de Vereadores vai aprovar uma lei ordinária que institui, por exemplo, o IPTU, o ISS, o ITIV ou ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, todos eles impostos municipais. Se for no âmbito estadual, vai para a Assembleia aprovar, federal, Congresso. E assim, a gente observa que, de uma forma geral, o tributo vai ser veiculado através de lei ordinária. Mas há exceções onde o tributo será veiculado através de lei complementar. E o que isso implica? Implica que a aprovação daquela lei vai passar por um processo legislativo mais complexo, vai exigir uma maioria para a aprovação daquela lei, e nós temos apenas 4 tributos que, excepcionalmente, são veiculados através de lei complementar, que são os empréstimos compulsórios, os impostos sobre grandes fortunas. Professor, existe esse imposto sobre grande fortuna? Existe, mas não foi instituído, né? Reflitam aí por que será. Mas existe esse imposto, que é imposto sobre grandes fortunas, que é de competência da União, a sua instituição. Além disso, nós temos os impostos residuais. Imposto residual é um imposto novo. Se for criado um novo imposto, deverá ser feito através de lei complementar. E também as contribuições para a Seguridade Social residual. Residual, novamente, no sentido de novo, ou seja, deverá ser por lei complementar. Nesse ponto aqui, a gente tem que explicar também que a medida provisória, ela pode instituir ou aumentar os impostos. Mas, se esse imposto só for veiculado por lei complementar, a medida provisória não pode disciplinar em razão de vedação constitucional. Então, esses 4 impostos, tributos que eu falei aqui, eles não podem ser objetos de medida provisória. Então, o princípio da legalidade, há também quem trate ou quem fale da legalidade como tipicidade cerrada, ou seja, certas matérias devem necessariamente constar em lei, como alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, multa, fato gerador. Todos esses elementos devem estar descritos em lei. Por isso, legalidade estrita ou tipicidade cerrada. Artigo 97 do Código Tributário Nacional, além do 150, inciso 1, que já falamos também. Então, em suma, o princípio da legalidade, não é possível exigir ou aumentar tributos que não seja através de lei. Então, os entes políticos, repetindo, União, Estado, Distrito Federal e município, só pode fazer através de lei. Ah, mas será que no nosso ordenamento jurídico existe alguma exceção a essa possibilidade de, por exemplo, aumentar tributos por outro instrumento normativo que não a lei? Como toda boa regra, existem sim exceções. Então, observe que nós temos, quanto ao princípio da legalidade, algumas exceções que a Presidenta da República, por exemplo, através de um decreto, poderá majorar a alíquota
de alguns impostos que são denominados extrafiscais. O que isso quer dizer? Os impostos ou tributos extrafiscais, ele tem por função primordial a intervenção do Estado na economia. Toda e qualquer espécie de tributo tem como função precípua a função fiscal. O que é a função fiscal? Função arrecadatória, arrecadar. Mas, além disso, esses tributos que nós vamos citar aqui, existem essa função extrafiscal de intervenção do Estado na economia. Por exemplo, imagine que a presidenta está percebendo que as exportações brasileiras estão em baixa. E ela quer, através de uma política aí de incentivo às exportações, aumentar, né, ou beneficiar, ou proteger a indústria nacional, enfim, o que seria possível adotar de medida no caso de política fiscal. Nesses exemplos aqui que eu estou querendo colocar com vocês sobre a extrafiscalidade, observem que, nesse caso, existe um imposto federal chamado imposto de exportação. E temos também um imposto de importação, também de competência da União. Então, caso queira se proteger a indústria nacional, imagine que haja uma entrada muito grande de produtos de algum outro país que está prejudicando a indústria nacional. É possível que a presidenta possa majorar, aumentar a alíquota do imposto de importação mediante um decreto. Para quê? Para proteger a indústria nacional. Observe que essa medida de política fiscal vai gerar um efeito na economia. Então é por isso que esses tributos são chamados de extrafiscais, função interventiva. Quais são eles? Quais são os tributos que são exceção ao princípio da legalidade tributária? São os impostos de importação, já falei aqui, exportação, IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, e temos ainda que foi veiculado logo após, através de emenda constitucional, a CID Combustível e ICMS Combustível. Então são essas hipóteses que podem ter os tributos majorados, aumentados, através de decreto do Poder Executivo. Então são exceções. Vejam um exemplo também que todos conhecem no caso do IPI, Imposto de Produto Industrializado. Todo mundo viu aí no mercado, né? Aquelas notícias, a mídia veiculando produtos com alíquota zero, né? Por que se faz esse tipo de medida de política fiscal? Para justamente fomentar o mercado ou proteger o produtor nacional e ter maiores condições, muitas vezes até de concorrer com outros países que também injetam produtos aqui na nossa economia. Então a forma protetiva seria utilizar desses instrumentos através desses tributos, desses impostos que eu já citei aqui, certo? Então vamos adiante e falar de um outro princípio importante, previsto também no artigo 150. Como eu já citei aqui antes, abram o 150 da Constituição, pois nele nós temos aí elencados todos os princípios constitucionais tributários. Então, o segundo princípio é o princípio da isonomia ou igualdade. Pelo princípio da isonomia ou igualdade tributária, os iguais terão um tratamento igual. É o que nós chamamos de isonomia horizontal. E os desiguais devem ter um tratamento desigual, a denominada isonomia vertical. Então, nesses casos, a gente observa que pessoas que encontrem numa mesma situação devem ser tratadas da mesma forma. Então, você é um administrador de empresas, ou será brevemente, e um advogado. Ambos têm funções, né, têm profissões diferentes, mas oferem o mesmo montante de renda. Vocês pagarão o imposto de renda com a mesma alíquota aplicável, a depender, claro, do valor dessa base de cálculo, do valor que vocês oferem ao longo do ano. Mas vocês não poderão ter um tratamento diferenciado, porque vocês estão numa mesma situação de igualdade. Mas há hipóteses que o legislador, como forma de proteger ou de incentivar, fomentar pequenos empresários
microempresas, empresas de pequeno porte, dão a esses um tratamento diferenciado, por exemplo, de pagar tributos através de um regime unificado chamado do Simples Nacional, que é um regime diferenciado de tributação, porque nesse caso aquelas empresas devem ser tratadas de forma diferenciada, porque elas não podem ser equiparadas ou também vistas como aqueles grandes empresários, as multinacionais, as empresas de grande porte, pois elas têm realmente no campo fático uma situação diferente. Então, não quer dizer, na verdade, trata-se de uma exceção ou uma relativização desse princípio, onde essas empresas gozam de um tratamento diferenciado e não há nenhuma ofensa ao princípio da isonomia tributária. Então, artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal. Aqui, nesse princípio, vale lembrar que nós temos dois subprincípios. O subprincípio da interpretação objetiva do fato gerador, que é o princípio do non-olet, ou seja, tributo não tem cheiro. Então, vejam, senhores, será que, por exemplo, um bicheiro, um traficante, ele vai pagar tributo? Se ele ofere renda, ele vai pagar tributo? Sim. Aqui a gente não vai entrar no mérito da ilicitude da atividade dele, porque o Estado, o fisco, o que ele quer é arrecadar. Então, esses sujeitos, se oferem renda, vão pagar tributo. É claro que depois eles vão responder penalmente, né, na medida de sua responsabilidade pelos atos praticados. Mas essa atividade, que no caso é uma contravenção penal, no caso do jogo do bicho, ou do tráfico, ou mesmo uma prostituta, que é, na verdade, uma atividade imoral, né? Todas essas pessoas que estão nessa situação e oferem renda, vão pagar imposto de renda. Porque o tributo não tem cheiro. Aqui o fisco ele não quer saber da origem daquele recurso, ele vai tributar. Lógico que o sujeito depois, cada um vai responder na medida de suas ações, né? Mas para o fisco, ocorreu o evento previsto na norma tributária, o sujeito vai pagar o imposto de renda, nesses exemplos que eu citei aqui. E também nós temos como subprincípio o princípio da capacidade contributiva, que é muito comum, já que estamos falando de imposto de renda, trazer o exemplo do imposto de renda. Então, o princípio da capacidade contributiva, que está previsto no parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, dispõe que o sujeito, por exemplo, que ofere um volume maior de renda, vai pagar um valor maior de tributo. É a busca da justiça fiscal, né? O imposto de renda é chamado do imposto Robin Hood. Por quê? Robin Hood fazia o quê? Tirava dos ricos para dar aos pobres. Então, dentro dessa tese, o imposto de renda tem essa premissa. Aquele que ganha mais, que ofere a quantidade maior de renda, vai pagar um imposto de renda maior, e aquele que ofere menos, um valor menor. Então, esse é o princípio da isonomia, cujos subprincípios são a interpretação objetiva do fato gerador. Vocês podem conferir também o artigo 118 do Código Tributário Nacional, e também o princípio da capacidade contributiva, que eu já falei aqui do parágrafo 1º do artigo 145. Bem, dando sequência, o artigo 150, no inciso 3, nós temos aí três alíneas A, B e C. Para cada uma delas nós temos um princípio constitucional tributário. Bem, a linha A trata do princípio da irretroatividade tributária. O que pressupõe esse princípio aí? O princípio da irretroatividade dispõe que uma lei nova, uma lei criada hoje, ela não pode ser aplicável a fatos geradores anteriores. Ou seja, aquela lei só será aplicada aos fatos que ocorrerem após a sua vigência. Uma lei ela não pode voltar ao passado para atingir fatos passados. Então, regra geral, uma lei existe para regrar fatos que ocorram no futuro. Mas, é claro, existem exceções. No caso de leis expressamente interpretativas e leis que apliquem infrações mais gravosas para o contribuinte, nessas hipóteses haverá chamada retroatividade da lei. Como acontece no direito penal, né? No direito penal, se no futuro surge uma nova lei que traz uma pena mais gravosa para o sujeito que delinquiu,
aquela pena, ou uma pena seja mais gravosa ou menos gravosa, sempre vai se avaliar a questão do indúbio pro réu, ou seja, vai se verificar qual situação será melhor para aquele que delinquiu. Então, se a nova lei traz uma pena mais gravosa, ela não vai poder ser aplicada para aquele sujeito que praticou sob a égide de uma outra lei. Então, no direito penal é muito comum a chamada ultratividade da lei mais benéfica para o delinquente. No caso do direito tributário, não é toda a situação. Então, se você realizou o fato gerador hoje e amanhã surgiu uma lei prevendo uma alíquota menor, aquela lei mais benéfica vai ser aplicada no seu caso? Não, porque o fato gerador já ocorreu, a obrigação tributária já passou a existir. Mas se for com relação à infração, imagine uma multa. Lá na frente, houve uma nova lei que para aquela situação previa uma multa mais amena para o sujeito. Imagine que a multa, no momento em que você realizou aquele ato, era de 100%, e a lei nova previa uma multa de 50%. Aquela, no caso de infrações, aquela alíquota ou aquele montante, né, na verdade, menor da infração, vai ser aplicável a você como forma de beneficiar. É indúbio pro contribuinte. Então, não é toda a lei que vai retroagir. Nesses casos de infração, de lei interpretativa, haverá retroatividade. Mas, regra geral, lei só se aplica para fatos futuros. A lei não vai ser aplicada a fatos passados. Esse é o princípio da irretroatividade da lei tributária. Em sequência, artigo 150, inciso 3, a linha B e também a linha C, nós temos o princípio da anterioridade. Na linha B, o princípio da anterioridade anual, ou seja, um tributo, uma lei que institua um novo tributo, ela só vai poder ser vigorar ou só vai poder cobrar do contribuinte aquele montante no exercício financeiro posterior. Então imagine que nós estamos aqui no dia 5 de junho de 2013. Foi instituído um novo tributo hoje. Quando esse tributo poderá ser exigido de nós contribuintes? Apenas 1º de janeiro de 2014. Um tributo novo, a exigência de um tributo ou a majoração, quando há um aumento da alíquota daquele tributo, ela só pode ser exigido no exercício financeiro posterior. O exercício financeiro aí pressupõe 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Então, o tributo foi criado, por exemplo, 1º de janeiro de 2013. Só poderá ser exigido 1º de janeiro de 2014. Foi em novembro, 30 de novembro de 2013. Só vai poder ser exigido quando? Janeiro. Aí vem uma outra questão, que é o princípio da anterioridade nonagesimal, ou o princípio que deve respeitar entre a criação da lei e a exigência do tributo o lapso de 90 dias. Vejam que o princípio da anterioridade, o fundamento é a não surpresa, é não pegar o contribuinte desapercebido, né? Ou seja, não pegá-lo de surpresa. Então, é preciso um tempo para que o sujeito possa se programar para, por exemplo, pagar um tributo de uma forma mais onerosa. Então, não pode ser feito aí de supetão, de forma inopinada, né? De surpresa, porque isso pode comprometer a segurança jurídica do contribuinte, o que não é permitido pelo nosso ordenamento. Então, se, por exemplo, no primeiro momento acontecia o tributo, foi criado hoje, só vai ser cobrado no exercício financeiro posterior, no ano seguinte. Mas acontecia hipóteses que um tributo como esse exemplo que eu dei, era criado ou majorado em novembro. Em novembro, iria pagar quando? Janeiro. Ou mesmo um tributo instituído ou criado em dezembro. 30 de dezembro, imaginem vocês, 30 de dezembro, o tributo já poderia, no primeiro momento, ser exigido quando? 1º de janeiro do ano posterior. Então, para minimizar ou mesmo vedar eventuais hipóteses de insegurança jurídica, o constituinte
acrescentou essa linha C no texto constitucional, através da emenda constitucional 42 de 2003. Para quê? Olha, não é bem assim. Se o tributo for criado em dezembro ou majorado, ele vai ter que ser cobrado no exercício financeiro posterior, só que entre essas datas deve-se respeitar um lapso de 90 dias. Então, esse tributo criado em dezembro vai ser cobrado lá em meados de março, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, mais ou menos uns 90 dias. E nesse caso, o sujeito já poderia ser instado a pagar a exação, o tributo. Então, vejam vocês que nós temos duas espécies de anterioridade, a anterioridade anual e a anterioridade dos 90 dias. Então, o tributo só vai ser exigido no exercício financeiro posterior e nesse lapso deve ainda respeitar o prazo mínimo de 90 dias, porque aqui o que se preza é a segurança jurídica do contribuinte, o contribuinte não ser pego de surpresa, ok? Também chamado, inclusive, de princípio da não surpresa. Então, a linha B do artigo 150, inciso 3, princípio da anterioridade anual. A linha C do artigo 150, inciso 3 da Constituição, princípio da anterioridade nonagesimal, ok? Mas existem exceções, como toda boa regra, também aqui nós temos exceções. Então, vimos as exceções ao princípio da legalidade e agora ao princípio da anterioridade anual. Quais são as exceções? As primeiras se repetem, né? É a mesma da legalidade tributária. Aliás, 5 se repetem. Quais são eles? Imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, o IOF, a CID combustível, ICMS combustível, todos esses são iguais ao que já vimos de exceções à legalidade tributária. Então, são os mesmos. Só que acrescem mais alguns. Quais são? Imposto extraordinário de guerra. Existe esse imposto? Existe o imposto de competência da União, mas só se eclodir uma guerra aqui o país e a gente torce para que isso nunca aconteça. Mas se ocorrer, o Brasil for atacado por uma outra nação e começar ou iniciar uma situação de guerra, pode ser cobrado esse imposto, imposto extraordinário de guerra. E tem também o empréstimo compulsório para a calamidade pública ou para a guerra externa. Então vejam que nesses casos poderá o tributo ser cobrado no mesmo exercício financeiro. Não vai respeitar essa regra geral que o tributo deve ser cobrado no exercício financeiro posterior. Mas por que isso? Primeiro, nós já vimos os tributos chamados de tributos extrafiscais. Então são tributos que vão intervir na economia, né? O Estado intervindo na economia. Então, em algumas medidas de política econômica, não terá tempo hábil para esperar o ano posterior para implementar aquela medida de política fiscal. Não há como conciliar esses interesses. Então, por isso que são exceções também à anterioridade anual. E alguns outros, observem, eclodiu uma guerra, o Brasil está participando de uma guerra. Vai esperar o outro ano para começar a cobrar o imposto, o IEG, ou o empréstimo compulsório para a guerra externa, esse outro tributo, né? Vai se esperar o exercício financeiro posterior para cobrar? Não. Guerra pode tudo. A urgência do caso requer a cobrança imediata. Então é por isso que esses tributos são exceção à anterioridade anual. Vejam vocês, um empréstimo compulsório para calamidade pública, uma situação de urgência, não tem que esperar o ano que vem para começar a cobrar, porque precisa se resolver a situação naquele instante. Então, são exceções à anterioridade anual. Mas temos também a exceção aos 90 dias. A exceção aos 90 dias que o tributo ele vai ser cobrado sem respeitar esse lapso de tempo. São tributos que são cobrados de imediato, não respeitam em alguns casos, na maioria deles, nem a anterioridade anual, como também a dos 90 dias. Então, quais são eles? O imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, o imposto de renda.
O IPI, professora, não. IPI, gravem bem, é exceção anterioridade anual, mas não é exceção aos 90 dias. Cuidado com isso, tá? Então, imposto de importação, exportação, imposto de renda, IOF, o imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra externa. Então, aqui também o mesmo raciocínio. Houve uma guerra, uma situação de calamidade, não vai esperar nem o ano que vem, anterioridade anual, muito menos 90 dias. A cobrança é de imediato. E também temos as situações de alteração da base de cálculo do IPTU e IPVA, também são exceção aos 90 dias. Então, esse rol das exceções está previsto no texto constitucional e também no material de apoio que eu deixei disponível para vocês na área do aluno. Vocês podem conferir o meu material, né? Não se preocupem agora nesse primeiro instante, o volume de informação, mas lá, munido do material, vocês vão ter lá listados todas as exceções. Já falamos das exceções, a legalidade, anterioridade anual e anterioridade dos 90 dias ou 90º, ok? Então, falando ainda dos princípios constitucionais tributários, é claro que aqui a gente vai falar, sobretudo, do rol aqui do artigo 150, alguns poucos a gente vai mencionar também do texto constitucional, mas vocês vão ver aí no material que vocês têm que a gente cita todos os princípios constitucionais tributários, mas aqui a gente vai abordar, sobretudo, os mais importantes. Então, já falamos da legalidade, da isonomia, da irretroatividade, da anterioridade, tanto anual como 90º, e seguindo aí o rol dos incisos do artigo 150 da Constituição, observe o inciso 4, que diz que os entes políticos não podem utilizar tributo com efeito de confisco. Confisco é uma palavra, na verdade, que requer interpretação no caso concreto. Não há como a gente dizer de antemão que aquele tributo está tendo um efeito, confiscatório ou não. O que é o tributo ser cobrado com efeito de confisco? É o tributo retirar, por exemplo, de um empresário a possibilidade do exercício da sua própria atividade econômica, ele tendo que pagar tributo e comprometendo o próprio modus operandi da sua empresa, ou mesmo nós, pessoas físicas, contribuintes, pagando tributo e comprometendo o nosso mínimo existencial, o mínimo que a gente precisa para sobreviver. Poderia um tributo ter tal efeito, né, maléfico, de confisco? Não, é vedado expressamente na Constituição. O problema se coloca porque essa análise, segundo o STF, deve ser feita de acordo com a totalidade da carga tributária a que o sujeito deve pagar o tributo, e também vai ser avaliado casuisticamente, ou seja, cada caso posto à apreciação do Poder Judiciário é que vai dizer se aquela situação é uma situação confiscatória ou não. Mas de antemão já saibam que, pelo artigo 150 da Constituição, é vedado aos entes políticos cobrar tributo com efeito de confisco, ok? Sendo, ressaltando aqui, confisco delimitado em cada caso, né, no caso concreto. O próximo princípio que vamos tratar do artigo 150 da Constituição é o princípio previsto no inciso 5 do 150, que é o princípio da não limitação do tráfico de pessoas ou bens. Bem, esse princípio veda que os entes políticos estabeleçam limitações ao tráfico de pessoas e de bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada aqui, pessoal, a cobrança de pedágio, que são instituídos para a conservação, né, das vias públicas. Então, o pedágio, hoje, ele tem a natureza jurídica de tributo, mais especificamente de uma taxa. O STF não voltou a se manifestar, mas vocês vão perceber que a questão do pedágio é um tema muito polêmico, sobretudo na doutrina que não concorda com a natureza de tributo do pedágio, mas no texto constitucional há essa ressalva, ou seja, não há o tributo, o pedágio
é considerado pelo STF, salvo no futuro, caso haja uma decisão revendo esse posicionamento, porque a gente observa na prática empresas concessionárias, né, permissionárias, exercendo essa atividade de pedágio, e aí desnaturaria a natureza de tributo, poderia ser considerado uma tarifa. Fica a ressalva que tarifa e taxa são coisas diferentes. Taxa é regime de direito tributário, tarifa é um regime privado de natureza facultativa, não se aplica os princípios constitucionais tributários. Tarifa ou preço público, para muitos o pedágio teria na verdade essa natureza e não a natureza de tributo. A discussão está aí, tanto na doutrina como também pela jurisprudência, mas ainda vigora o entendimento, segundo o STF, que tem natureza de tributo. Então esse é o caso do pedágio. Bem, visto aí todos os incisos do artigo 150, eu vou chamar a atenção de alguns outros princípios, mencionar aqui para que vocês depois possam estudar e aprofundar aí em casa. Observem que o parágrafo 5º do artigo 150 trata do princípio da transparência tributária. E na área do aluno aí eu disponibilizei para vocês um artigo de nossa autoria que trata da lei que regulamentou esse parágrafo 5º do artigo 150 da Constituição, que é a Lei 12.741 de 2012. Todo mundo com certeza já ouviu falar dessa lei, onde vai estar agora a exigência dos empresários, das empresas, no momento da compra de um determinado produto por nós consumidores, vai ter que detalhar na nota fiscal toda a incidência dos tributos que recaíram sobre aquele bem objeto do nosso consumo. Então eu sugiro que vocês façam a leitura do nosso artigo, que está na área também do aluno. Outro princípio que a gente poderia citar, o princípio previsto no artigo 151, o inciso 1 da Constituição, que trata do princípio da uniformidade geográfica. Ou seja, por esse princípio é vedado à União instituir um tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, privilegiando, por exemplo, certos estados, certos municípios. O tributo ele deve ser cobrado de uma forma uniforme, salvo algumas hipóteses, quando se busca desenvolver algumas regiões que são menos favorecidas, né? Enfim. A não ser essas ressalvas, a União não pode cobrar tributo que não seja igual, uniforme em todo o território nacional. Enfim, outro princípio também importante nesse artigo 151, está previsto aí no inciso 3, que diz que é vedado à União instituir isenções de tributos de competência de Estado ou do município. Esse artigo veda as chamadas isenções heterônomas. O que isso quer dizer? Regra geral, aquele ente que tem competência para instituir o tributo é o que tem competência para isentar. O que isso significa? Imagine que o município, a sua cidade, haja a instituição do IPTU. Só quem poderá isentar o IPTU é o próprio município, que é o ente que tem competência para instituir o IPTU. Poderia o Estado da Bahia conceder isenção de um imposto municipal do IPTU? Não. Por quê? Invadiria a competência do outro ente. Isso é chamada vedação à isenção heterônoma. Heterônoma significa que um ente não pode isentar um tributo da competência do outro. Então a União não pode isentar o ICMS, né, que é o imposto de competência dos estados. O Estado não vai poder isentar o ISS, Imposto sobre Serviço, que é o imposto municipal. Por quê? Vedação, a isenção heterônoma. Apenas o ente que tem competência para tributar é que tem competência para isentar. Enfim, já finalizando esse nosso primeiro encontro, eu chamo a atenção para vocês de outros princípios que podem ser estudados na medida em que se analisa alguns tributos em espécie. Por exemplo, princípio da não cumulatividade, que alguns na verdade nem entendem como uma técnica ou um método, que é uma matéria objeto do ICMS. Princípio da seletividade, da progressividade, é estudado lá no ICMS, no IPI. Então existem outros princípios que a doutrina traz, né, nesse rol dos princípios constitucionais tributários, e que vocês obviamente vão fazer o aprofundamento
com o material que a gente colocou à disposição. Temos também no artigo 152 o princípio da não discriminação baseada em procedência ou destino. Vocês depois deem uma lida no artigo 152 da Constituição. E é claro, a gente pode estar discutindo o tema em outro momento, né, no nosso fórum de discussão, já que o tema proposto são as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então já falamos do primeiro ponto, que são os princípios constitucionais tributários, que é uma das limitações ao poder de tributar, e a outra limitação, que vai ser objeto de outro videoaula nosso, que trata das imunidades. Portanto, as limitações ao poder de tributar são os princípios e as imunidades tributárias. Ok? Então, obrigada pela atenção de todos e até um próximo encontro.